Bom dia a todas e a todos. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso, a 12ª aula. Hoje nós estamos com a doutora Ana Lucia Sabadell. A nossa aula será Mitos sobre a Violência Doméstica e Familiar. Eu vou me descrever brevemente. Eu me chamo Renata, eu sou uma mulher branca, cabelos claros na altura do ombro. Hoje eu estou vestindo um vestido preto. Estou aqui no escritório da minha casa, tem uma parede branca ao fundo, um quadro e umas flores. Eu sou juíza de direito, eu sou juíza auxiliar aqui da capital, trabalho na vara de violência doméstica do Fórum Criminal da Barra Funda, integro a Comesp juntamente com a doutora Tereza, a doutora Daniele, a doutora Rafaela e a desembargadora a doutora Rachid. Bom, hoje eu vou apresentar então a doutora Ana Lúcia, ela é professora titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autora de inúmeros artigos no Brasil e no estrangeiro sobre teoria feminista do direito e violência contra a mulher. Eu quero desejar à doutora Ana Lúcia uma ótima palestra, doutora, com a palavra. Sem o áudio, tá sem o áudio. Assim? Isso, agora sim. Então tá. Bom dia a todas, todos. Muito obrigada pelo convite de hoje, muito obrigada pelas palavras da nossa cara colega juíza Renata, para seguir a orientação da doutora. Vou também me apresentar, porque eu tenho alguns alunos que também são cegos. Eu sou uma professora titular de teoria do direito, tenho cabelos castanhos, uso óculos, tenho 58 anos, e estou na sala onde é o meu escritório, que está cheio de livros, só um monte de estantes de livros, e estou na cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, eu sou de São Paulo, mas eu sou concursada aqui no Rio de Janeiro, estou aqui desde o ano de 2008, e eu trabalho questões de mulher há muitos anos. Eu sou formada na graduação em psicologia, com especialização em clínica e em direito. E depois eu segui a carreira do direito. Então, eu tenho uma afinidade, digamos assim, eu mantenho uma grande afinidade com a psicologia. E para os amigos que são mais íntimos, falo que a minha afinidade passa pelos anos e anos e anos em que eu vivi em terapia, sobretudo. Porque eu sou uma entusiasta do processo terapêutico, só não faço terapia, ou quando é um período da vida que não tenha tanta necessidade, ou quando, o que acontece muito com o professor universitário, a questão financeira não permite. Mas, enfim, então, estou dizendo isso porque vocês vão perceber ao longo da minha aula que não é especificamente só uma aula jurídica, né? Eu estou aqui pensando, já há muitos anos que eu trabalho questões de mulheres, e eu fiz 2 mudanças nas minhas linhas de pesquisa, de estudos, né, da minha atuação, nesses últimos 3 anos. A primeira foi uma mudança estratégica numa posição de pesquisa. Sempre pesquisei mulher, há mais de 2 décadas, tá? Mulheres, questão de violência contra mulheres, sempre muito com enfoque na área penal, mas e teoria feminista do direito, em geral. Mas sempre partindo do olhar da mulher, né? E, recentemente, há 3 anos, eu comecei a desenvolver uma pesquisa sobre feminicídio, partindo do olhar masculino, olhando o agressor. E isso também acabou me sensibilizando muito sobre as questões culturais, sobre os valores culturais, né? E, em decorrência disso, eu acabei também me aproximando e fazendo algumas inferências, alguma coisa já está publicada, mas é muito pouco, sobre a questão dos mitos, relacionando isso com questões jurídicas, que é o que eu vou fazer agora. Mas com os mitos, como é que os mitos, que peso que eles têm na nossa cultura, tá? Então, eu vou começar falando sobre isso agora para vocês. Vejam só, numa tribo que está na região do Charco, no Brasil, tá? A tribo Nhamandu, tá? A tribo Nhamandu explica a formação do mundo. Veja bem, uma coisa que eu queria colocar para vocês, eu tenho uma formação em História do Direito, a minha formação originária em termos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, foi em História do Direito. Em determinado momento eu trabalhava com pesquisas de direitos humanos e comecei a trabalhar com pesquisas de mulheres, mas a minha formação inicial
era em história do direito. Então, por isso, isso é importante frisar pela frase que agora eu vou dizer para vocês. As informações mais antigas que nós temos de como as pessoas em sociedade solucionavam os seus conflitos, de como se deu a evolução do ser humano, né, da era paleolítica para cá, tá? Como é que a gente obtém isso, tá? Da perspectiva do antropólogo, informações importantes, isso só ocorre quando, se você tiver a possibilidade de estudar tribos indígenas, tá? E que começou a ser feito muito no século XIX, mas não só tribos, estudar tribos indígenas e, de alguma forma, manter um contato e conviver com elas para acessar conhecimento sobre como essa sociedade se desenvolve. E a gente sabe, por exemplo, na história do direito e na história do que é do crime, por exemplo, que a única proibição que sempre esteve estável em milhares de anos, a partir do momento em que o ser humano começou a viver em comunidade, é a proibição do incesto. Porque o incesto leva a uma coisa muito simples, que é a erradicação de uma raça. Você pode erradicar, o ser humano pode vir a desaparecer. Lembrem vocês das nossas histórias, quantas vezes a gente não tem na história das monarquias, a rainha louca, o outro rei que pautava um pino, porque casavam entre parentes muito próximos. Mas, enfim, então, o que eu vou falar aqui para vocês é muito importante. O Nhanhadu tem uma lenda que eles contam sobre a formação do mundo. Atualmente, eu não sei se a maioria de vocês sabem, tem uma grande discussão sobre teorias de decolonização, sobre o processo da colonização, e toda uma série de estudos que giram em torno dessa reflexão teórica no meio científico, nas ciências sociais, que é muito importante e prática. Ela tem ela parte de uma constatação política, que é o peso da cultura do colonizador e o fato de que a cultura do colonizador, a ciência produzida pelo colonizador, ser enxergada como única ciência, tá? Pois bem, então vejam bem, quando a gente olha a partir do olhar da antropologia e faz a seguinte pergunta, o machismo, quando a gente fala de um machismo estrutural, do efeito cultural do machismo, que peso ele tem? E nas teorias de decolonização, o que se fala é que as tribos que viviam, não tinham essa herança da cristã católica, não estavam contaminadas por uma cultura tão machista e patriarcal, tá? Mas não é bem... E este é um equívoco dentro das pesquisas da teoria da decolonização. Escandaloso. Como também é um equívoco pensar que nós temos que pegar toda uma produção cultural, ainda que seja produzida hegemonicamente, e não reconhecer o valor dela científico e jogar, desculpe o termo vulgar, numa lata de lixo. Pronto, tá? Então, vamos pensar aqui, começar a falar a partir disso que eu vou comentar com vocês. Então, o Nhamandu, essa tribo Guarani Mibiá, da região do Chaco, tem uma explicação, um conto sobre a formação do mundo. Vamos a ele. No começo do mundo, havia uma grande escuridão. Naqueles tempos em que o céu e a terra ainda não existiam. Foi aos poucos que surgiu o primeiro demiurgo, Nhanhadu, o nosso pai, aquele que tem ouvidos e olhos melhores do que as pessoas comuns. Ele surgiu sozinho. Ele foi se desdobrando de si mesmo. Formou-se ali, no escuro, sem pai, sem mãe. Assim que surgiu Nhanhadu, fez com que seu próprio pensamento, fez com seu próprio pensamento um pequeno banco para que pudesse sentar, tá? Enfim, o conto conta que Nhanhadu tinha sua própria luz. Salta um momento, paremos aqui um instante, e vamos saltar e vamos dar uma olhada para uma explicação do mundo, uma explicação sobre o surgimento de um povo, agora na Amazonas. O povo Jurupari. Se chama o surgimento de Jurupari.
o povo do Rio Negro, tá? O surgimento de Jurupari. As mulheres de uma determinada região da Amazônia foram um dia se reunir, não é sobre a criação, mas é um conto importante. Foram um dia se reunir em um lago secreto, no qual costumava se banhar a bela Seuci, o espírito da constelação das Pleiades. Elas estavam todas ali reunidas, aflitas e nervosas, porque os homens de sua aldeia haviam caído doentes e estavam praticamente mortos. Não se sabia muito bem o porquê, mas eles haviam sido vitimados por uma grande doença que deixava os seus corpos frágeis. Agitadas, elas conversavam entre si sobre o futuro. O que será de nosso povo agora? Disse uma. Sem os nossos maridos, como faremos para sobreviver? Comentou outra. Vamos morrer de fome. Quem caçará para nós? Perguntou uma terceira. Então, veja só. Dito isso, eu começo, então, a falar com essa pequena leitura inicial, a apresentar essas reflexões para vocês. Primeiro, 2 tribos do Brasil. Uma que explica a criação do mundo através de uma figura que, apesar de não ter pai nem mãe, é toda relatada no masculino, né? Ele surgiu sozinho. Nhanhadu, o nosso pai, que surgiu sem pai nem mãe, mas é o nosso pai, né? E ele foi se desdobrando de si mesmo, né? Então, veja só, paremos aqui um instante. Vocês conhecem, eu vou falar da Terra do Fogo, entre Chile e Argentina, né? Tem uma tribo chamada Cauescar, que quer dizer pessoa, que está no Estreito de Magalhães, e é um povo nômade de mar, que já foi dizimado, tá? Eles estavam na Patagônia Ocidental. No século XIX, eles chamaram muita atenção de alguns cientistas que estavam tentando, lembram que eu falei, fazer contato com as tribos indígenas para conhecer as origens mais remotas dos seres humanos, porque essas tribos ficavam mais que todos em canoas e faziam fogueiras dentro das canoas. Isso chamou muita atenção. E se conta que daí é que vem a origem da expressão Terra do Fogo, tá? Pois bem, então veja só, peraí, só um segundinho que eu tenho que abrir aqui um outro texto para contar para vocês essa história direitinho, sem fazer confusões. Espera aqui, deixa eu ver, peraí, um minutinho só. Onde é que eu tô? Aqui. É aqui. Aqui, pronto. Tá. Então, veja só. Essa era uma das tribos que estava nessa região, tá? Na psicologia social, existe como objeto de estudo aquilo que se produz na relação entre a estrutura social e a vida psíquica, né? O ser humano emerge de uma rede de relações e vínculos socialmente determinado, né? Ou seja, e ele não deixa de ser um produto de uma história, mas, ao mesmo tempo, ele é produtor e reprodutor através dessa história. E os mitos precedem a história. Cada povo explica a sua origem mediante os mitos. Os mitos são o quê? O povo. São como os sonhos de uma pessoa, constituem um elemento estruturante da mente, da realidade, do espaço de criatividade. Por isso, a psicanálise, como a psicologia social, como a antropologia e etnologia, se voltam a eles para pensar nos seus fundamentos científicos, né? A gente está acostumado, muito na nossa modernidade, a pensar a tecnologia que transforma a sociedade, né? Pois então, aí, por exemplo, a ideia do mito do eterno progresso, né? Pois os mitos, eles têm uma importância, tá? Então, eu vou contar aqui para vocês sobre essa tribo e sobre uma outra tribo que envolve um mito que é chamado mito de Hain. Hain se escreve H-A-I-N, tá? Que não é um mito que explica o surgimento de um povo, mas, similar ao que eu expliquei, aquele do Rio Preto, do Amazonas, também apresenta, o que é muito interessante do ponto de vista psicanalítico, porque, da psicologia em geral, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas, enfim, quando a psicanálise, a psicanalítica, o mito fundante da teoria psicanalítica, narrada por Freud, num livro chamado Totem Tabu,
no ano de 1913, se refere à questão do patriarcado. E aí o Freud vai relacionar isso com a culpa, com o tabu do incesto, né? Com a exogamia, com a consequente aliança fraterna que leva ao assassinato do pai cruel, tirânico, né? Mas este mito que eu vou contar para vocês é muito interessante e interessou muito a psicólogos e psicanalistas, por quê? Porque muda completamente essa perspectiva freudiana e apresenta um mito de um matriarcado como o criador do mundo, o que é algo coisa muito rara, mas é muito interessante. Veja só. Então, a cultura Selkman deixou um mito, né, esse mito do Heim, que nos informa de que não foi o parricídio, mas sim um feminicídio, isto é, um assassinato massivo de mulheres. Veja que interessante. Então, a Lua, e por que o assassinato? A Lua é considerada como um centro lógico do pensamento, e tem uma função conceptual complexa, tá? Mas a Lua é também vista como o espírito mais perigoso e temido. Por quê? Porque a Lua, em 28 dias, que é o mesmo tempo, né, do giro da Lua, do ciclo menstrual das mulheres, veja só, vem muito associada nesses contos a figura feminina. A Lua pode levantar uma maré, a Lua pode provocar um eclipse, tá? Então, você encontra em muitos mitos a associação da Lua como um espírito perigoso, como um espírito temido, tá? E ela está na criação do drama das origens, né? Do passado mitológico, por meio, muitas vezes, da transfiguração de uma mulher, da figura de uma mulher, né? Então, nesse caso da tribo do Rai, eles pensam nisso, nessa ideia de que associam a lua à mulher. Então, os Selkman explicam tanto o porquê do seu presente, como o porquê das ameaças futuras, né? Em função da organização dessa natureza. Então, a lua, eles chamavam Flash. Eles entendiam no mito deles que a lua era casada com o sol, tá? Então, a lua era esposa do seu marido, o sol. Mas o sol nunca conseguia chegar na lua. E o sol, quando tinha o sol, isso se repete em muitas tribos indígenas. O sol é o dia luminoso, é a vida, é a luz. E a lua traz a noite, o escuro, o obscuro, tá? Então, o sol era nessa tribo o símbolo da sociedade. Mas a lua escondia o sol parcialmente. E ela podia se tornar mais perigosa nesse mito deles, porque eles fazem referência à ideia dos eclipses, né? Então, naquele tempo, o tempo mítico, como eles falam, a explicação de como o mundo surgiu, naquele tempo, como as mulheres se transfiguravam terrestremente, celestemente, elas eram as luas, se transfiguravam no plano terreno, né? O que acontecia? A lua dominava o mundo, então as mulheres dominavam os homens. Então, eles começam falando assim, naquele tempo mítico chamado Wurin, as mulheres dominavam os homens. Os homens eram tratados como servos. Eles eram obrigados a fazer os trabalhos mais humildes, levar pesadas cargas, encontrar comida e prepará-la, cuidar das crianças, trazer águas para as casas dos indígenas, né? E existia, ademais, uma cerimônia secreta, da qual os homens estavam excluídos. Era esta cerimônia que era chamada de Hain, H-A-I-N, onde as meninas eram proclamadas mulheres. As mulheres, dizia assim o mito, né? Eu peguei uma cópia deste mito, que estava na Universidade do Chile. Tá? As mulheres mandavam sem piedade e os homens viviam no terror e na submissão, submetidos. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres tinham um certo temor dos homens, tinham medo que eles se rebelassem, que eles fizessem, digamos assim, para atualizar, uma espécie de revolução, e que eles deixassem de obedecê-las. E por isso é que elas tiveram a ideia de enganar os homens, disfarçando-se de espíritos e inventando a cerimônia do Hain.
onde as meninas eram proclamadas mulheres, tá? Então, o que que acontece? Com isso, os homens temiam, como conta no mito. Mas aí o que aconteceu? Alguns homens, segundo o mito, os mais fortes e armados, se davam conta do que estava acontecendo, na verdade. Se davam e teriam tentado se rebelar, mas eles eram muito poucos. E eles precisavam encontrar uma forma de fazer com que as pessoas percebessem que alguma coisa ali não estava bem, né? Que as pessoas aceitassem e que, enquanto eles acreditassem, se submetessem, eles teriam que obedecer às mulheres. Pois bem, até que um dia, esses homens conseguiram convencer 3 jovens, que eles apresentam no conto como 3 jovens valentes, associados, assim estão no conto, ao Sol do Oeste, e decidiram espionar as mulheres durante a cerimônia que era feita na oca delas fechada. E assim foi que eles descobriram a verdade e se dão conta de que foram enganados e acabam conhecendo o segredo. Então, os espíritos tão temidos não existiam, eram só as mulheres que se pintavam, que estavam preparando para essa futura cerimônia, só para aterrorizar os homens, né? Então, eles perceberam que era uma farsa teatral, assim está no texto do texto, para mantê-los, eles, oprimidos e submetidos. Então, os homens se rebelam, se organizam e fazem uma vingança. E a vingança, na história do mito, é exatamente assim como eu vou relatar para vocês. Eles matam todas as mulheres e adolescentes. Só salvam as meninas, tá? E assim tiram a lua do fogo. E é a expressão que eles falam, tirando com ele a lua do fogo. E aí eles passam a educar as meninas e fazem o seguinte, continuam divulgando o mito do Rai, mas agora ao contrário. Então, eles educam as meninas, segundo o mito do Rai, até a adolescência, tá? Mas agora os homens contam o mito ao contrário. São eles que encarnam os espíritos ruins e atrozes. Então, os homens decidem, desde então, que vai ser uma cerimônia secreta, como faziam as mulheres, no qual só podem participar eles. E a partir de assim, eles escrevem em castelhano, e assim passam a dominar o mundo. Como as mulheres foram privadas da sua proteção da lua, né, foram, então, sempre submetidas, sempre subjugadas, né? Agora, se elas tivessem descoberto a verdade, elas seriam, conta no conto, assassinadas no mesmo momento, né? Então, pois bem, é muito interessante a gente pensar, né? Porque esse mito mostra como e por que os homens se insurgem contra as mulheres, mas é também um mito que legaliza a herança pela via paterna e principalmente responde à exigência de não permitir jamais às mulheres participar de decisões significativas. As mulheres vivem no terror do homem, né? No medo dos homens, e isso as mantém submissas, mas ao mesmo tempo representa uma aliança e de coesão exclusivamente masculina. Meninas queridas, todos que estão aqui, o último Rai foi celebrado no ano de 1933. O propósito do Rai era triplo: iniciar ritualmente os jovens na vida adulta. Eles poderiam ficar meses ou dias, né? Porque eles eram adestrados em técnicas de caça de exigentes, como trabalhar com as canoas, qual é o comportamento correto ético, né? Como suportar as dificuldades. As mulheres nessa região da Terra do Fogo, elas caçavam conchas que elas pegavam no mar a menos 10 graus.
tem tribos indígenas nessa região que já foram extintas, que se adaptaram a viver sem pele, sem nenhuma roupa, e que conseguiam sobreviver sem roupa, tá? Mas, enfim, então, o primeiro propósito do Rain é isso, o homem vai ser o caçador, você explicar todas essas técnicas, você formar esse homem, ademais, ele vai ter todo o conhecimento das tradições religiosas e míticas, que eram exclusivamente ministradas aos homens, né? Em segundo lugar, instruir as mulheres a serem submetidas ao homem, afirmando, assim, o domínio deles, social deles, né? Mas os antropólogos também dizem que o Rain tinha como também um foco de intercâmbio social entre grupos e famílias, tá? Que também funcionava para diminuir conflitos pré-existentes, tá? E que também era um espaço para a produção e expressão artística de todos, tá? Então, era o homem que cria a família na cultura Rain, o jovem Cloquetem. Então, quando ele supera algumas provas, ele deixa a adolescência para entrar no mundo adulto. Então, só a partir dali é que ele podia ter a sua própria família, tá? E a sexualidade para eles, adulta, está relacionada com a obrigação de manter uma família. Então, ele estabelece como ele elege uma esposa, tá? E ele pode ser polígamo, tá? Ele deve ser um caçador excelente para ser um polígamo, e ele podia ter até 5 mulheres, se ele, tal como no mundo árabe, nos países polígamos, fosse capaz de mantê-las. O habitual, segundo os estudos dos antropólogos, era que eles tivessem 2, tá? Então, isso eu só queria, e tinha a proibição do incesto, tá? A mulher com matrimônio ia morar no que eles chamam Haruvem, mas não perdia o direito de retornar ou permanecer na sua família de origem, tá? Pois bem, então, isso é muito interessante da gente olhar, porque a gente primeiro vê, através desses mitos, tá? Como se dá como o que nós chamamos hoje de machismo, né? De alguma forma, ou seja, se aquilo que nos une essas tribos, em tribos muito antigas, né? A gente na história não gosta muito de fazer, a gente acha que é muito científico fazer uma relação de 2020 com uma tradição de 1 milhão de anos, de 1800, de 1700, porque existem uma série de variáveis históricas que não são controladas, então é geralmente o que faz o jurista que destrói a história. Fala que Hammurabi foi código, tinha sentença, tinha tribunal, e os arqueologistas chocados, os antropólogos chocados, nos consideram bastante ignotas, mas enfim. Mas mesmo assim, tem uma coisa em comum, que é a ideia da submissão e do domínio. Isso sim nós podemos ver. Nós podemos ver nessa tribo, né, no mito do Rain, o quê? Uma sociedade que se organiza em torno do patriarcado, né? Mas que o mito fundador é um matriarcado, né? No Brasil, a gente tem uma outra tribo, e a quarta que eu vou falar, depois eu vou entrar em toda a questão para começarmos a discutir no Neymar, outras questões mais interessantes. A gente tem uma tribo que está, no Estreito de Magalhães, né? Que se chama tribo Kweshcar, Kaveskar, tá? Kaveskar, que quer dizer pessoa, tá? E é também um povo, perdão, Kaveskar não está no Brasil, desculpe. É um povo, não, peraí, Kaveskar foi já que eu falei para vocês, desculpe, não. Desculpa, gente, eu me confundi, porque eu tenho 5 tribos para falar. Aqui é a tribo Munduruku. No Brasil tem a última tribo que eu quero falar. No Brasil nós temos uma tribo chamada Munduruku. O Munduruku tem uma lenda que conta que houve um tempo onde as mulheres governavam, também de matriarcado, e os sexos estavam invertidos. Aí eles dizem o seguinte: as mulheres controlavam as trompetas sagradas. Do ponto de vista psicanalítico, é muito interessante, porque as trompetas ali, elas são vistas como um símbolo de poder. Então, as mulheres controlavam as trompetas sagradas e as casas dos homens. Tribo Munduruku
Brasil, tá? As trompetas continham espíritos dos antepassados. É interessante esse conto, porque ele se aproxima um pouco dessa Terra do Sol em outros aspectos. Então, as trompetas continham espíritos dos antepassados, que pediam ofertas de comida. E aí, qual era o problema da explicação desse matriarcado inicial, que também é derrubado? É que as mulheres não caçavam. Como as mulheres não caçavam, elas não podiam fazer essas oferendas, tá? E os homens não conseguiam resolver o problema dos espíritos que estavam nas trompetas sagradas, né? Então, por isso, os homens foram capazes, assim conta o mito brasileiro, de arrancar as trompetas das mulheres e reverter o domínio. Desde então, existe um domínio masculino. Então, uma atividade eminentemente masculina, a caça, tornou possível a apreensão dos instrumentos de poder, que são as trompetas, e que, ao mesmo tempo, são os que legitimam a posição dominante. E, por consequência, a inoperância feminina, que se apresenta neste conto, que se apresenta no conto do mito do Rai, né? Por não ser capaz aqui de caçar, e no mito do Rai de prever que os homens poderiam descobrir a mentira que elas tinham contado. Isso é o que provocou a derrota delas. Basicamente, digamos assim, a inoperância, a debilidade, a fraqueza feminina. Então, o mito cumpre uma dupla função, gente. Justificar a dominação masculina. Mas não é só justificar. Essa justificativa ocorre simultaneamente a um processo de reprodução, de reafirmação e reprodução da inferioridade masculina. Só tem dominação porque tem um ser inferior, que é passivo de ser dominado. Então, há uma interpretação dos especialistas do significado da trompeta nesse mito que eu acabei de contar para vocês, que associa a trompeta ao aparelho reprodutivo feminino, que é quem produz a vida, tá? Então, ao apropriar-se da trompeta, simbolicamente, é como se, neste mito, se você se apropria da mulher, se domina a mulher. Em diversos momentos da história da humanidade, mas também nos relatos sobre a criação do mundo, prevalecem esses relatos que refletem um certo, ao menos dizer, um certo menosprezo à figura da mulher. Então, em relatos mitológicos, históricos e mesmo em ensaios de filosofia, é possível identificar essa situação. Schopenhauer foi um filósofo com que eu já estudei há muitos anos, e já escrevi sobre isso. Num dos textos dele, denominado em alemão Die Kunst mit Frauen umzugehen, que a gente pode traduzir ao português como a arte de saber lidar, saber se relacionar com as mulheres, tá? Ele fala que a mulher amadurece muito cedo, aos 18 anos, mas que o homem amadurece bem mais tarde, aos 28. Mas ele diz que isso se deve a uma questão biológica que indica a maior inteligência, porque ele diz, esse amadurecimento do homem até os 28 anos de idade lhe dá uma maior sabedoria, uma maior racionalidade, e justamente como as mulheres amadurecem aos 18, elas ficam crianças, ele fala exatamente assim, infantis para sempre. E ele propõe que sejam retalhados, em alguns dos estados onde ele convive, como a Prússia, por exemplo, retalhados os direitos civis das mulheres naquele período histórico, porque ele acha que as mulheres não podem ter direito à propriedade. Ele está entrando, assim, num período muito próximo ali do iluminismo, na contramão, para dizer, olha, 10, 15 anos depois, isso aqui está errado, porque elas não têm, porque quando se quer dar o direito de propriedade, a mulheres, você teria que dar o quê para elas? O intelecto feminino. O intelecto masculino, perdão. Então, você vai ver, a partir do século XIX para cá, uma combinação de mitos cristãos, uma série de mitos culturais, e ainda argumentos de cunho biológico, mas depois eu volto para esse. Se a gente voltar para o Antigo Testamento, que é o que vai me ligar com o que eu vou expor daqui a pouco com direito, que é o projeto Lei Neymar da Penha. Nós fizemos uma advocacy com um grupo de alunas, uns 2 anos e meio atrás, sobre isso, mas a gente vai conversar sobre isso. Mas vamos continuar aqui. Então, vamos agora para o cristianismo. Se eu olhar para o Antigo Testamento, eu vou encontrar várias mulheres malvadas.
como Eva, né, que era esposa, como a Dalila, que enganou Sansão. E recordo que Sansão, na Bíblia hebraica, foi um juiz a quem Jeová deu a força que tinha como missão salvar o povo judeu dos filisteus. Mas Sansão, que teve que na Bíblia hebraica teve esta missão, foi traído por quem? Por uma mulher. Eva, Dalila, ou a sedutora Jezabel, né? Fez com que o seu esposo, Ajabe, matasse o profeta Elias, tá? No Apocalipse 2:20, onde se afirma Jesus. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Isso é o que diz o texto bíblico. E o caso conhecido, do trecho bíblico, o caso conhecido como o de Potifar, no qual José, está no Gênesis 39:7, ele é vendido pelos seus irmãos, né? E torna-se escravo de um oficial faraó. Não sei se ele era oficial faraó, se ele era um comandante, ou se ele era um general da guarda do exército egipciano, do Egito, tá? Há umas dúvidas sobre isso, mas enfim, é um detalhe. Mas enfim, José, nessa história, foi assediado pela mulher do seu proprietário. Então, José é vendido pelos irmãos. E esse oficial de faraó começa a ficar muito rico com a bênção de ter José ali, tá? E aí a mulher de José começa, literalmente, para usar um termo vulgar, a dar em cima. Gênesis 39:7. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Como José se nega a ceder aos ataques da senhora, acaba sendo falsamente denunciado por ela ao marido por tentativa de estupro e vai parar na cárcere. Também Salomão, que confabulou para o rei Herodes, matasse a São João Batista. Também Salomé, né, que confabulou, para a gente lembrar aqui, do rei Herodes, para matar São João Batista. Um parênteses para vocês. Um pastor americano, norte-americano, chamado Shane Idleman, que é líder e fundador da igreja Westside Christian Fellowship, na Califórnia, em Leona Valley. E há pouco tempo ele fez uma referência à imoralidade sexual provocada por quem? Jezabel. E disse que Jezabel era um péssimo exemplo. E citava o Apocalipse 2:21-22. Então, nesses poucos exemplos, que não foram poucos, porque eu falei para vocês 40 minutos, aqui, eu citei figuras femininas que foram responsáveis pela criação do mundo, mas que teve que se retirar o poder delas, porque senão o mundo não existiria, e elas tiveram que ser submetidas. Ou então, tive histórias que contam situações onde se identificam, nas tribos indígenas, que as mulheres não poderiam sobreviver sem os homens. Aquela tribo que diz, aqui do Amazonas, né? O que vamos fazer agora? Parece conto de 1900 e pouco, né? O que será de nosso povo agora? Né? Como faremos para sobreviver? Vamos, porque o sobreviver aqui está associado, vamos morrer de fome, quem caçará para nós? Os nossos caçadores. Então, nesses exemplos, né, a gente vê que as mulheres, elas são ou maus exemplos, mas em todos eles, elas intervêm negativamente num plano divino. O cristianismo, para afetar aquilo que eu estava falando agora há pouco, no caso de Eva, a sua ação implicou a expulsão de todas em nós do paraíso, né? É um baita peso para uma mulher carregar para o resto da existência. Estou brincando, mas venho de uma formação cristã, mas eu sempre pensei nisso, é um baita peso. E nos demais casos, nós temos mulheres que, apesar de não terem matado diretamente ninguém, né, como no caso de Potifar, ela é responsável por ter condenado José à prisão, né? Então, veja só, essas mulheres são utilizadas para exemplificar como é perigoso confiar em uma mulher. Então, não basta simplesmente dizer que ela é inferior, ela é fraca, eu tenho que dominar porque ela não sabe caçar.
você tem que desenvolver, como na nossa sociedade cristã, esse desconfiômetro, essa ideia da periculosidade feminina. É isso que nós, aqui, acrescentamos com o cristianismo, né? Dalila, Jezabel, Salomé, induzem homens, e própria Eva, a cometer crimes. No caso de Eva, a comer a maçã, né? Então, porém, mais do que isso, trata-se de uma demonstração prática de como as mulheres são falíveis. E se as mulheres são falíveis, é, portanto, muito perigoso dar-lhes poder. Então, na Idade Média moderna, no âmbito do direito comum, os autores que estudavam a prova, e todos, sem exceção, excluíam nos seus textos, tá? Nas suas reflexões doutrinárias, que escreviam em latim, o testemunho das mulheres. Por quê? Fazendo associação com os textos cristãos, com a Bíblia. Porque dizem que as mulheres são perigosas, são faláveis. Só se aceitava o testemunho de uma mulher muito excepcionalmente, tá? Se ela fosse de boa fama, tá? Se ela fosse uma cristã, uma mulher considerada de boa fama, e houvessem presentes outras provas que pudessem comprovar o relato dela. Mas isso era muito excepcionalmente, tá? Então, nem mesmo a conformação de uma sociedade estamental na Idade Média salvava as mulheres nobres de uma tal avaliação negativa. Apesar de que as mulheres, muitas vezes, se tornavam rainhas. Por exemplo, em 1700, a gente encontra textos de alguns membros da corte que tentam adular, na Europa, mulheres que se tornaram rainhas, contando as vantagens de tê-las como rainhas. Mas o fato é que a sociedade estamental oprimia, inclusive, as mulheres nobres. Tá? A diferença com elas é que elas tinham acesso a um determinado nível de educação. Afirmava, assim, um autor que me é muito caro, foi meu professor, não foi meu professor no sentido não de me dar aulas, eu estudei muito os seus livros, ele escreveu em torno de 1600, Próspero Farinácio, que a maldade feminina, ele diz, se relaciona com a sua incapacidade racional. Schopenhauer queria latim, deveria ter lido os textos do século XVI de Farinácio, né? E ele se referia às mulheres como infirmitas sexus, quer dizer, sexo fraco, fragilitas ou imbecilitas sexos, sexo frágil, sexo, ou mala mulher, mulher ruim, imbecil. Então, chegamos a tal ponto que os autores chegavam até a falar que a mulher, em comparação com o homem, deveria receber uma menor punição devido à sua pouca inteligência e devido à sua fragilidade de caráter, tá? As mulheres, elas eram especificamente invisíveis, tá? Então, as historiadoras feministas e algumas antropólogas, né, dizem o seguinte, que para fazer frente a uma acumulação de conceitualizações negativas que desvalorizavam as mulheres, né, sobretudo olhando da Idade Média para cá, e ademais com todas as constituições de mitos, era então, quando chega um movimento feminista, nos anos 60, era então necessário provar, não só o movimento feminista, isso acontece em dois momentos distintos, também no movimento, feminista, no período das sufragistas também, tá? Que era necessário provar que as mulheres não eram somente tão inteligentes quanto os homens, mas que esta visão de que elas eram perigosas, falazes, que tinham problemas de caráter, eram fracas, era necessário dar a volta nisto, para poder conseguir, por exemplo, votos iguais, para poder conseguir maior espaço na esfera pública. Então, era necessário reivindicar uma solidez moral, porque a solidez moral colocava as mulheres a salvo das acusações, como as que eu relatei antes para vocês, né? Como Dalila, como Potifar, como Eva, né? Deus disse a Eva, não faça isso, e disse a Adão. Mas Eva, sorrateiramente, foi lá, escapou e fez. Então, a solidez moral deveria ser usada para reclamar um tratamento mais igualitário, ou, pelo menos, um tratamento similar ao dos homens. Como se, para superar a imposição de uma marginalização social, fosse necessário tranquilizar os homens,
tratando de convencer os homens de que reconhecer direitos das mulheres não colocaria em risco as estruturas sociais. E elas tiveram que fazer isso por quê? Porque, apesar do iluminismo, apesar das discussões, as mulheres foram realmente excluídas do poder, excluídas de serem reconhecidas como um sujeito de direito pelo próprio movimento revolucionário iluminista. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Você partir da igualdade e, ao mesmo tempo, joga a igualdade na lata do lixo, né? Então, veja só, para superar a imposição de uma marginalização social, você tinha que trabalhar com isso. E, por isso, no século XIX, no século das famosas, mas mesmo antes, a Mary Wollstonecraft, ela tem muitas passagens dela em que ela coloca, algumas vezes, panos quentes, porque ela sabe, diante da luta que ela está. E muitas autoras no anti-iluminismo faziam isso, ou publicavam com pseudônimo masculino, né? Então, veja só, por isso, no século XIX, no século das famosas sufragistas, as mulheres que defendiam seus direitos civis, tá? E também os homens que compartilhavam essa causa, como o Julius Michelet, apoiavam suas propostas na supremacia moral feminina. Eles apoiavam propositadamente suas propostas nesta ideia de que havia uma supremacia da moral feminina. Porque, vejam só, a gente mata? Em geral, não. Quando vocês viram a seguinte propaganda ou algum filme, se quando tem um ou outro, sai e vira até filme, um caso de uma mulher que roubava, assaltava bancos do século XIX. Mas a gente abre os jornais e abre as redes sociais e abre a televisão e não vai encontrar. Hoje de manhã, 4 mulheres fortemente armadas com MR-15 invadiram a agência do Banco do Brasil, estouraram, não vai. Então, veja só, o próprio fato de renegar, de dominar a mulher e de subjugá-la à esfera privada, permitiu, e oprimi-la com seus valores morais, permitiu dizer que a mulher não fazia o que o homem faz. É o homem que rouba, é o homem que faz a guerra. Então, a conformidade com o modelo de moral imperante era o requisito que a sociedade impunha para aceitar e escutar as reivindicações de gênero. Então, as reivindicações de direitos civis para as mulheres nasceu unida a um modelo puritano, que olhava com maus olhos o exercício da sexualidade pelas mulheres de forma não procriativa, ou seja, a prostituição e outras mulheres que não seguiam esses padrões rígidos morais. E, de alguma forma, isso funcionou. Essa linha de pensamento sustentava que as mulheres podiam e deveriam ter reconhecido seus direitos civis. Por quê? Porque elas tinham um caráter moral superior. Tem artigos científicos discutindo isso. Tá? E não eram as mulheres que cuidavam das famílias, não eram as mulheres que cuidavam dos maridos, não eram as mulheres que cuidavam dos filhos, não eram as mães que cuidavam dos idosos. Então, veja só, não eram as mulheres, e as mulheres, por outro lado, volto a repetir, não pegavam em armas e não faziam guerras. Então, muitas das sufragistas norte-americanas eram contrárias à escravidão, escutem só, eram, por outro lado, completamente partidárias da lei seca nos Estados Unidos. Então, em outras palavras mais simples, tá, gente? A conformidade com o modelo moral imperante era um requisito prévio que a sociedade impunha para aceitar, para escutar e aceitar as reivindicações das mulheres. Agora, vocês podem pensar, mas isso então acabou no século XIX? Não, como eu falei antes de eu me abandonar, né, que eu falei feminismo nos anos 60, também nos anos 60 isso vai acontecer. Betty Friedan, uma das maiores impulsoras do movimento feminista moderno, se opunha à visibilidade das lésbicas e dizia que elas eram ameaça, entre aspas, porque essa é a expressão que ela dizia, que elas eram a ameaça lilás do feminismo. Tinha que tirar elas de escanteio. Depois que conseguisse, podia trazer para dentro, mas inicialmente não. Demonstrar a legitimidade das reivindicações das mulheres em uma perspectiva de gênero só era possível deixando em grande parte de lado as más companhias. Pensem na organização Women Against Pornography, Mulheres contra a Pornografia, WAP,
que chegou a apoiar as posições do presidente Reagan, que impunha censura, tá? De uma forma autoritarista, em plenos anos 70. Então, vejam só, tradições milenares contribuíram para fixar na gente estereótipos, prejuízos sobre as mulheres. E não adianta os defensores da teoria decolonial, nesse aspecto estão equivocados, acreditarem num sonho idílico de que tanto na África como na América Latina, nós não vivíamos numa cultura de patriarcado. Nós vivíamos sob domínio masculino, tá? Não adianta. Seguramente, né, eu acho que a gente aqui tem que pensar que é importante a gente combater esses estereótipos. Então, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês que é muito importante para mim. Eu não sei se vocês todas têm conhecimento de um caso que envolve o jogador Neymar e a modelo chamada Nagila Trindade. Eu vou falar sobre esse caso, para poder situar aqui a questão e a força dessa cultura patriarcal, mas também vou fazer uma pequena referência a uma decisão de uma 5ª Câmara do TJ do Rio Grande do Sul, tá? Um caso correu em segredo de justiça, então, o caso do Neymar foi um caso que tornou-se muito público, tá? A minha análise não objetiva examinar se as decisões tomadas, se elas estão corretas ou não, arquivamento por um lado de uma denúncia e a absolvição em segunda instância. Se isso está correto ou não está correto. O que me interessa é refletir sobre o impacto do machismo no sistema jurídico brasileiro. E também refletir como nós estamos avançando no que eu chamo de enfrentamento à cultura machista no âmbito do sistema jurídico brasileiro. Tá? Como os poderes executivo, judiciário e legislativo reagem frente à reivindicação dos direitos, dos movimentos de mulheres, tá? Relativas à tutela dos seus direitos fundamentais. E se essa reação é adequada, ou se ela guarda uma relação com a manutenção de um modelo androcêntrico de justiça, tá? Então, veja só, deixa eu ver aqui. Então, veja só, deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu... Aqui, peraí. Deixa eu só um minutinho entrar aqui, encontrar onde é que eu estava. Vamos lá. Caso do Neymar. A gente tem uma situação de pano de fundo, já foi estudada, algumas pessoas já escreveram na sociologia, que é a sociologia que estuda isso, em grande parte, sobre as relações do esporte sobre o futebol. E eu acho que a maioria de vocês talvez saibam que, infelizmente, sobretudo em todos os níveis, assim, quando os jogadores estão no nível em que eles já ganham muito mais, existe todo um esquema muito machista de relacionamento com mulheres, que não só perpassa pela prostituição, mas não é só a prostituição, eu pago você, mas é tudo um ponto. Eles são muito ricos e têm acesso a mulheres, garotas de programa, muito bonitas, muito impressionantes, e dentro desse contexto, eles trocam fotografias, trocam muitas vezes vídeos, existe uma situação bastante delicada, sabe? Então, com isso eu estou querendo só dizer com muito cuidado, que neste ambiente onde se juntam Neymar, existem situações de abuso, sabe? Mesmo se a gente considerando que as moças que vão para essas festas, pagas, estão ali porque querem. E é óbvio que essas pessoas possuem uma mentalidade, esses jogadores, muito machista, tá? Então, veja só, o estupro no Brasil, tá? Ele é um delito que se realiza em 2 atos, né? O primeiro é a agressão sofrida pela vítima, que deve se opor de alguma forma de resistência. E o segundo é a agressão sexual em si, né? A gente sabe que isso é o que acontece. E que, se você não... Vejam só, no caso do Neymar, há uma situação muito interessante. Essa moça,
ela vem a público, reconhecendo algumas situações logo de entrada. Tem alguns dados de redes sociais que foram separados para alguns estudos, comunicações em Facebook, onde ela anuncia e fala, olha, eu tive essa oportunidade e eu queria ficar com ele. E foi por isso que eu fui lá. Então, nós temos uma moça que vai ao público, vai à televisão, vai às redes sociais e verbaliza isto. Muda de posição, porque geralmente quem verbaliza e ataca é um homem, né? Eu queria ficar com o Neymar, eu queria transar com ele, e por isso eu procurei conscientemente, e era assim o que eu queria fazer. É muita audácia de uma mulher se propor a trocar de papéis. Aqui eu sou a caçadora, e você, o Neymar, é o caçado. Mas não nos interessa isso aqui para julgar o caso e verificar se ela foi ou não vítima de estupro. O que me interessa é o que acontece quando uma mulher assume uma posição contrária ao esperado. Enche a cara de bebida, opta e relata isso em público, porque quer transar, né? Então, nesse momento, entra em funcionamento os mecanismos conscientes e inconscientes que ressituam essas mulheres no papel de mulheres imorais. Então, no caso da Quinta Câmara, foi uma moça no Rio Grande do Sul que bebeu muito, pediu um Uber, e o rapaz do Uber a estuprou. E ainda tentou no dia seguinte, entrou na casa dela, bêbada, a estuprou, e ainda tentou no dia seguinte, porque levou o celular dela embora, consigo, furtou o celular dela, pediu R$ 50, extorquí-la em R$ 50, tá? O que me interessa é como se reagiu frente a, entre aspas, me perdoe, bêbada e a prostituta, tá? O celular que nunca, ou a puta, no sentido que eu quero dizer, de uma mulher que diz, eu vou e eu quero e eu não no sentido de que especificamente sou prostituta, mas simbolicamente as duas se colocaram nesta posição, quero que vocês entendam, tá? Numa cultura machista, né? Então, o celular, que nunca foi entregue às autoridades, no caso da Nájila Trindade, seria a prova de que essa jovem se prostituía, que era uma garota de programa. Então, é muito comum que quando mulheres que se estão num setor vulnerável, moralmente questionável, quando elas fazem um relato, não se considere a sua palavra, porque elas escapam à visão do que deveria ser uma mulher de bem. Aí eu volto às feministas, né? Mesmo nos anos da contracultura nos Estados Unidos, muitas feministas evitavam incluir as mulheres vistas como imorais em suas falas, quando criticavam o patriarcado, e pleiteavam, desde uma perspectiva liberal, a construção de um direito não sexista, né? Mulheres que não merecem ser ouvidas. É verdade que a nossa sociedade outorga pouca credibilidade às mulheres em geral, mas outorga menos credibilidade às mulheres, a determinadas mulheres que pertencem a grupos menos prestigiosos, tá? Ainda que não pertençam sempre, ainda que passem por tais grupos momentaneamente, por exemplo, no caso dessa jovem bêbada, né? Então, veja só, prostitutas, moças que atuam como atrizes pornográficas, as mulheres presas, as pobres, as mendigas, né? E isso também se interrelaciona com racismo, né? Então, como diz uma antropóloga argentina, Dolores, nós feminismos até falamos dessas mulheres, mas nós não falamos com elas. Quem é que se senta para bater um papo com uma mulher que se prostitui? Quem aqui faz filme? Quem aqui se senta para conversar com uma mulher que faz filmes pornográficos? Com mulheres que são traficadas para fim de exploração sexual em bordéis na Europa, né? As subjetividades, as expectativas das mulheres traficadas não contam. Elas são mais invisíveis do que nós. Então, gente, o que aconteceu? Um projeto legislativo, em 2019. Eu entrei com um grupo de alunas minhas, com uma advocacy, no Congresso Nacional, porque esse projeto é um projeto 3.369, de 2019. Era um projeto que agravava a pena do crime de denunciação caluniosa quando a falsa imputação se tratar de crime contra a dignidade sexual. Para aqueles que me assistem que não são do direito, especificamente. Quando você está falando aqui de denunciação caluniosa, a ideia básica, vou resumir a ideia básica deles, era o seguinte, bem machista. Tem mulheres, como Portifar, que denunciam falsamente os homens por crimes sexuais. Aí o nome fica sujo, acaba com a nossa moral, nós vamos para o lodo, e por isso era importante dar uma pena mais alta,
Por quê? Porque a inspiração desse projeto está no caso Neymar. É por isso que ele foi apelidado Projeto Neymar da Penha. Então, veja só o que diz o projeto. O Congresso Nacional decreta. Essa lei agrava a pena do crime de denunciação caluniosa, artigo 2. O artigo 339 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 339, parágrafo 3º. A pena aumenta, assim, até 1/3 se a falsa imputação se tratar de crimes contra a dignidade sexual. Veja bem. O artigo 5º, caput, da igualdade, tá? Que trata da igualdade, e o artigo 5º, inciso 2º, que fala em homens e mulheres são iguais, está sendo aqui violado. Você vai entender por quê. Veja só. É muito interessante a gente observar quais são as alegações desses caras nesses projetos de lei. Deixa eu até vou pegar o projeto. Pecado que eu não pedi para vocês. 3369. Deixa eu pegar aqui no meu computador. Quando eu fui examinar nesse projeto de lei, tá? A argumentação é quase... Eu não pude acreditar. Eles retomam a argumentação de Potifar. Tá? Por um lado, era um projeto de lei que detupava a função legislativa, porque não foi feito com boa-fé, tá? Porque a mulher vítima de violência muitas vezes fica confusa, principalmente quando se trata de estupro. Ela pode apresentar síndrome do estresse pós-traumático, que em alguns casos aparece logo após sofrer a violência, mas há também casos em que o estresse pós-traumático pode aparecer meses depois. Segundo os especialistas da psicologia, pode chegar até 2 anos, tá? E a gente tem no Brasil altíssimas práticas de crime contra a vida, a integridade física, a liberdade sexual das mulheres, né? Então, não tinha nenhum sentido. Mas a argumentação dele é terrível. A argumentação que eles usam nesse projeto de lei é justamente para afirmar que as mulheres, na maior parte dos casos, dão denúncias falsas, que várias denúncias falsas chegam ao judiciário, e que nesse meio tempo, essas mulheres já teriam simplesmente acabado com a vida desses homens, né? Então, veja só, é muito grave a gente se deparar com um projeto como esse, tá? É muito grave a gente pensar que esse projeto... Deixa eu abrir ele de novo aqui. Quero abrir, aqui, 2019. Quero abrir aqui, pera um minutinho só. Aqui, olha, quer ver? Deixa eu abrir aqui, que eu quero ler uma frase muito importante para vocês. Espera aqui um minutinho só, que eu estou abrindo. Tiro o teu tá aqui, peraí. Só um minutinho. Eu faço questão de ler para vocês, porque as frases são terríveis. As justificativas. Tá? Trata-se de projeto de lei destinado a agravar a pena do crime de denunciação caluniosa. É importante destacar que o dolo é a vontade de provocar investigação policial ou processo judicial, sabendo o falso. Então, olha o que ele diz. Na esfera dos crimes sexuais, essas condições permitem que mulheres esculpidas de má-fé imputem práticas de falsas condutas criminosas a outrem. Em alguns casos, intitulam a determinada pessoa a figura do sujeito passivo do crime de estupro. Em outros, narram falsas histórias de que o indivíduo cometeu estupro de vulnerável ou compartilhamento de filmagens de pornografia infantil e atribuem ao próprio filho o papel de vítima. Um dos exemplos mais tradicionais deste tema, isso está no projeto de lei, gente, a síndrome da mulher de Potifar, pertencente a um texto bíblico do livro do Gênesis. A teoria dessa síndrome gira em torno da história do escravo José e sua esposa, que ao tentar seduzir José e ser rejeitada por este, imputou-lhe fatalmente conduta criminosa relacionada à dignidade sexual. Aí, o cara chega a um nível de ignorância
imputou-lhe falsamente conta criminosa. Quer dizer, Jus Maria José. Né? Quer dizer, relacionado à dignidade sexual. O cara joga o Código Penal, a legislação de hoje, lá há milhares de anos atrás. É coisa de gente maluca. Mas, enfim, vamos continuar lendo a maravilhosa redação dele. Imputou-lhe falsamente conta criminosa relacionada à dignidade sexual, culminando na pena de cárcere a José. Realmente, José foi para o cárcere, é a única parte que é correta. Ressalta-se que a imputação de falso crime sexual a alguém provoca danos irreversíveis. É importante frisar que, mesmo quando acusado é inocentado, esse não terá sua imagem e reputação recuperada. Assim sendo, é repudiado pela sociedade. Como se não bastasse, as consequências para a vítima do crime de denunciação caluniosa são de inúmeras ordens. Possibilidade de perder o emprego, sofrer linchamento público, coitados. Os homens vão sofrer linchamento público. Perseguições, ter a sua liberdade de ir e vir tolhida, ser preso injustamente, ser violentado no presídio e, assim, contrair doenças sexualmente transmissíveis. Diante disso, é importante observar com muita cautela casos dessa natureza. Assim sendo, o acréscimo da previsão da majorante no tipo penal é necessária para prevenir, a fim de prevenir a prática de falsas acusações. Então, só, gente, você está criando aqui um tipo penal que tem a violação, deixa eu voltar aqui para da legalidade, é alguma coisa assim escandalosa, né? Princípio de igualdade que não existe. Quer dizer, o cara, na justificativa, está dizendo, eu estou aqui criando, fazendo uma alteração no tipo penal, para aplicar só em mulher, hein? O que ele está dizendo, a justificativa dele é esta, né? Então, a gente se assusta muito quando vemos esse tipo de projetos de lei. E aí eu queria falar para vocês do projeto de lei da Bolsa Estupro. Eu queria fazer um comentário com vocês. Gente, a Bolsa Estupro não é algo novo, não é algo recente. A Bolsa Estupro, ela já foi proposta há pelo menos uma década. Tá? Só que o que acontece? Naquela época, tá? Ninguém fazia muitos comentários. Tá? Por quê? Porque parecia um doido. Era um deputado da Bahia, eu não me lembro se era do PP, do PR, tá? E simplesmente fez essa proposta. Tá? Então, veja só, é inacreditável, né? E você, esses tipos de discursos, como o da Bolsa Estupro, que, na verdade, indica como o sistema de justiça e a nossa sociedade, porque é um projeto de lei, não é que é uma ideia do Poder Judiciário, né? E nem do Poder Executivo, é um projeto de lei, como a nossa sociedade é extremamente machista, né? Mas, há 10 anos, isso era motivo de chacota. Eu tenho uma amiga com que a gente conversava e dizia, vamos escrever ou não vamos escrever um artigo? Não. Dá atenção para uma coisa dessa. Imagina dar atenção. Tá? Não obstante, isso tem sido resgatado. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque nós também estamos caminhando para um momento onde a gente também, ao mesmo tempo em que você tem uma expansão no que tange aos direitos das mulheres, efetivação dos direitos das mulheres, a gente também está tendo movimentos em sentido contrário, tá? Em sentido contrário, o que é um problema gravíssimo, né? Porque a gente sabe que há uma grande dificuldade em trabalhar com a mentalidade machista. Pois bem, então, eu queria, antes de eu abrir aqui um espaço para a gente começar a fazer uma discussão, eu queria fechar a análise dizendo o seguinte, vocês sabem como eu cheguei a Potifar? Eu não cheguei a Potifar por conta do projeto de lei do assédio. Eu fui pesquisar, eu fui conversar, eu tive com um importante rabino que me ajudou
com relação a algumas dúvidas que eu tinha sobre a história de Potifar, eu procurei, Sabino, mais ou menos uns 5, 6 anos, por conta de um penalista. Vocês sabem quem falava de Potifar? Peraí, deixa eu ver, eu estou agora meio perdida aqui. Deixa eu fechar aqui, onde eu estou tentando me reencontrar com a câmera com vocês. Peraí, onde é que eu estou? Reunião Microteams aqui. O professor Greco, o Rogério, como é que ele chama? Rogério Greco, né? É isso, Rogério Greco, que acho que ele é um procurador, e ele tem um perfil de desenvolvimento do direito penal muito voltado para concursos públicos, e ele, mais de um artigo no passado, fazia esta objeção com relação, sabe o quê? Ao testemunho da vítima. Com relação ao testemunho da vítima. Ele fazia relação justamente a isso. O testemunho da vítima pode, desculpem, quando liga no fixo fica difícil aqui de conectar. O testemunho da vítima não poderia, segundo o Greco, ter um peso de prova tão grande, porque a tendência a mentir é sempre possível, sobretudo entre as mulheres. Ele é um senhor muito religioso, muito vinculado, ele estava numa religião cristã, mas eu não lembro qual, é uma pessoa muito educada, e ele fala disso, ele fala de religião muitas vezes, nas conferências mesmo dele. Eu já assisti, já participei de congressos com ele, em que muitas vezes ele faz uma referência a isso, né? Então, isto é assustador. Isto é assustador. A gente vê essas tentativas de dizer que, de alguma forma, de tentar as críticas muito fortes aos crimes sexuais de alguns penalistas homens, é muito triste e ao mesmo tempo, demonstra a força da cultura patriarcal. Eu não deixo de esquecer do professor, como é que chamam? Zé Paulo, que era o professor do Lago São Francisco da USP, que eu acho que, não sei se ele já faleceu, se não faleceu, ele está com 90 e tantos anos, que ele tem um livro, ele foi professor na USP, no Lago São Francisco, e foi professor de direito penal na Universidade de Roma. E Paulo José da Costa Júnior, pronto, lembrei agora. Paulo José da Costa Júnior, ele, no manual dele de direito penal, que é parte especial, os alunos ficam encantados, porque você juntar parte especial com parte geral, isso aí parece que tudo fica muito mais fácil, né? Ao tratar do crime de estupro, ele propõe uma teoria, que ele propunha, estava lá pelo menos até a edição de 2009, um dos livros dele, em que a mulher maior de 18 anos, mulher adulta, ele não fala mais 18 anos, por 18 anos, porque o adulto para nós, como definição legal, né, os 18 anos, então ele dizia, a mulher adulta e normal não pode ser vítima da conjunção carnal. E ele não diz que é ele que fala nos textos dele, ele coloca sempre na terceira pessoa, comenta, fala, se diz que, não sou eu não sou. E aí ele diz, porque se comenta que com um simples movimento dos flancos é possível impedir, qualquer mulher seria possível impedir a penetração do pênis. E, portanto, ele termina dizendo que isto não era uma fala dele, mas sim um argumento, ele apresenta como um argumento de autoridade a figura de Miguel de Cervantes, né? Então, a mesma situação, e eu como professora posso falar e devo falar, eu peço desculpas aqui aos colegas a falar, nós também enfrentamos com um outro penalista. Em alguns momentos nós tivemos muita dificuldade no meio científico, na discussão sobre crimes sexuais, com o professor Nucci, que escrevia porque quando foi proclamado o artigo 217-A, de estupro de vulnerável, ele ficou muito chocado e achou que a pena era muito alta. Então, ele recomendava que uma série de casos simplesmente se desclassificasse para o artigo 65 da Contravenção Penal, né? Eu mesmo trabalhei e publiquei, analisei casos, por exemplo, no TJ de Minas Gerais, onde a fundamentação para a desclassificação eram os textos de doutrina do professor Nucci, né? Então, veja só, a gente se enfrenta, quando a gente se preocupa com a questão da violência contra a mulher,
no direito, a gente se enfrenta com armamentos pesados, que não é só da doutrina, a doutrina, a legislação, e a gente continua se enfrentando com essas dificuldades, e com uma formulação também até hoje, continua tendo formulação de tipos penais que são extremamente sexistas, tá? Se a gente olhar aqui para a formulação da importunação sexual, eu vejo todos esses resquícios, ver a mulher como um objeto inferior e de dominação presente. Você vê lá a importunação sexual no 215 dizer que você pratica contra alguém com ou sem a sua anuência, ato libidinoso. Olha, isso é vergonhoso que em 2020, em 2021, nós tenhamos formulações tão sexistas. A gente sabe que a violência sexual, praticada das mais diversas formas, como tratada na legislação penal, a gente sabe disso nos estudos feministas de direito há mais de 50 anos, que não se objetiva lascívia, é dominação, é subjugar. Se tem algum prazer, passa por aí. Não é lascívia. Não obstante, nós continuamos utilizando essa terminologia do legislativo, as posições da doutrina e os mitos que eu contei aqui para vocês, nos demonstram o quê? O que eu quero demonstrar? Como esses elementos culturais ainda estão presentes hoje. Sabe? O peso e da força desses elementos culturais. Então, o que seria mais importante para a gente? Veja só, por quê? Porque se eu sou um ser inferior, eu sou um ser que sou dominado, é legítima a violência doméstica. Pelo menos a violência psicológica, porque você não é capaz. Vocês percebem? Então, o que eu volto a insistir, que eu tenho insistido nesses últimos quase 30 anos que eu trabalho com questões feministas no direito, é o seguinte: nós temos politicamente que nos unir e tentar tirar um pouco o foco excessivo sobre o direito das políticas públicas e situá-la na educação, situá-la em mecanismos de sensibilização. Vocês mesmos têm modelos desenvolvidos por vocês, juízas, não é as de São Paulo, mas lembram daquelas senhoras, eu acho que era do Pará, que tinham aqueles círculos que iam para construção civil e montavam grupos de círculos masculinos para dialogar, né? Que coisas que são feitas, como, por exemplo, essas são as medidas que podem realmente surtir um efeito, e é importante que surta um efeito. Por quê, gente? Porque a gente está vivendo uma situação de tensão muito grande. As particularidades brasileiras são, aqui olhando com sentido bem decolonizador, são muito específicas. Nós temos um país pobre, onde nós, mulheres, não podemos abdicar de trabalhar. Minha tia Monse, em Barcelona, pode dizer que não vai trabalhar. A minha tia que está aqui no Brasil não pode dizer que não vai trabalhar, entendeu? E vocês todas que me assistem hoje como juíza são um exemplo disso. E aí você vai para a esfera pública e ela está permeada de símbolos enfiados mais fundo da raiz de uma cultura profundamente machista, é lógico que vai bater de frente. Olha o exemplo da lei de 2011 de igualdade salarial. Hello! Sempre tem coisa mais importante para pensar do que nas mulheres. Agora a CPI joga e põe lá no fim da fila, vai voltar sabe quanto. Vocês percebem? Tudo isso condiciona. Se a gente conseguisse mudar a mentalidade, eu lhes juro que tudo seria diferente. Não é fazer uma lavagem cerebral, mas é trazer cultura. Termino aqui com uma frase que eu gosto muito, que às vezes eu brinco com os meus alunos na graduação,
que é uma frase de Raul Seixas, né? A gente precisa ter cultura para poder cuspir numa estrutura. Só que você continua com uma estrutura extremamente machista, tá? Veja os índices de mortes no Brasil, mas ao mesmo tempo de morte e violência doméstica, mas ao mesmo tempo nós temos as mulheres no espaço público. Eu acordo muito cedo, finalizo contando um pequeno detalhe para vocês. Eu acordo muito cedo e eu gosto de assistir de manhã cedo um jornal das 6 horas da manhã do Rio de Janeiro, os primeiros 15 minutos, que é um jornal da Globo. Eu gosto muito por causa de um apresentador que eu gosto, confesso isso. E ele muitas vezes coloca, nós temos aqui um problema muito grande de transporte público, que é o BRT. BRT tentou se fazer alguma coisa ao estilo que teve em Curitiba, então você para, tem lá um local onde as pessoas estão todas cobertas, eles entram. Ele estava mostrando o aglomerado no BRT, e você via, neste aglomerado, milhares e milhares e milhares de mulheres. Sabe, as imagens, se vocês veem, é muito nítida, entendeu? Hoje, a força de trabalho nossa ultrapassa 50%. E é um mundo que não vai voltar atrás em termos de mudanças sociais. Não vai que nem a pessoa mais ingênua do mundo que queira não volta atrás, entendeu? Então, se a gente quer diminuir, que eu acho que a nossa função como juristas também pensar preventivamente, a gente tem que pensar, então, em educação. Gente, eu por aqui paro e abro espaço para que vocês possam me fazer perguntas, que a gente possa começar a fazer um debate. Muito obrigada, Lúcia. Excelente a palestra, acho que está com um pouco de eco. Acho que resolveu. Excelente a palestra, brilhante. Você trazer todo esse histórico, não desde os mitos, da questão das tribos indígenas, dos mitos, do cristianismo. Foi um passeio histórico e tão agradável, com uma fala tão fácil. Eu, assim, sou fã mesmo, professora Ana Lúcia, porque eu acho que a sua aula é muito densa e, ao mesmo tempo, é muito impactante e prende a atenção de todos. Então, aqui só tenho a agradecer pelo brilhantismo da palestra. Acabei nem me apresentando, né? Bom dia a todos e todas, que foi um impacto tão grande gerado que eu esqueci. Sou a Daniele, sou juiz auxiliar da capital, integrante da Comesp. Na minha autodescrição, sou uma mulher branca, uso óculos de armação roxa, cabelos claros cacheados na altura dos ombros, tenho 43 anos, estou no escritório da minha casa, com alguns quadros ao fundo, uma blusa com fundo preto e alguma estampa. Mas foi realmente assim, excelente, muitos elogios, agradecendo pela maravilhosa, excelente palestra, a professora Ana Lúcia pedindo para disponibilizar eventual material que a senhora tenha. O Antônio Carlos falou da história que fez lembrar o mito da caverna. Olha o material, né? Excelente. E nós temos uma aluna sempre muito participante, a Divanilda, que pôs, né? Bom dia, doutora Ana Lúcia. Ouvindo sua palestra, me veio o questionamento. O quanto é difícil a tarefa de unir homens e mulheres, ambos são tratados como se um jamais pudesse pertencer ao universo do outro. O que você acha sobre isso, não? Abrir o microfone. Não, que eu acho que... Bom dia, querida. Que eu acho que a gente vive num país muito machista, que isso torna as coisas muito difíceis, sabe? Quer dizer, eu não quis aqui dizer que a gente não tem que ter verbas para tocar dentro do sistema de justiça um tratamento igualitário e adequado para as mulheres. Tem que ter para todos os grupos que sofrem violações sistemáticas de direitos humanos, né? Que é o nosso ponto de referência com a questão de direitos humanos no âmbito internacional, é esse. Mas eu acho que se a gente investir em sensibilização, em educação, sabe? Porque você também tem que pensar que para muitos homens, esse modelo, e que é um modelo muito cruel, ele é imposto desde a infância, né? Eu me lembro até hoje que um dia meu filho virou para mim, ainda pequeno, virou para mim e falou assim, mãe, os homens devem sempre manter as mulheres, né? A gente vai ter que crescer e estudar para... Eu falei, não é assim. Não é bem? Quer dizer, então você, de alguma forma, eu acho que é importante
Eu aposto muito na sensibilização. Eu acho que a sensibilização, a educação é capaz de mover montanhas, sabe? Só que a educação, ela não é um instrumento que renda votos, né? Então, por isso, muitas vezes, as pessoas desdenham. Mas ela é muito importante, sabe? Eu posso contar para vocês no pequeno o que significou as ações afirmativas na minha universidade. A minha universidade, já há uns 10 anos, a gente tem ações afirmativas menos para pessoas pobres e para população negra. É incrível. Eu, até o ano de 2009, 2010, eu tinha 2 alunos negros ou alunas negras em sala de aula. A mudança é muito forte. Eu tenho hoje, de uma turma de 60 alunos, pelo menos 20 alunos negros, o que já é uma mudança, não é 57%, que é o que corresponderia à população, continua indicando racismo, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nesses anos em que a gente fez essas ações afirmativas, isso já está reverberando. Nós estamos vendo políticas em escritórios de advocacia, favorecendo a absorção de advogados e advogadas negras, né? Nós estamos vendo, então, a educação, ela é transformadora, sabe? Ela é transformadora, não só no caso, por exemplo, da população negra, que é uma população que o racismo no Brasil, ele está fundamentado numa desigualdade social ferrenha, desigualdade que implica exclusão, né? Mas que quando você educa, é como se você colocasse água numa plantinha, né? A flor, ela realmente abre, ela nasce, ela abre, né? É muito bonito, né? É algo assim, as teses mesmo, sabe? Por exemplo, eu tenho alunos, eu vejo isso na universidade, então isso é muito importante, porque a educação te dá outros instrumentos, sabe? Para fazer processos de mudança social. Hoje a gente vê muito mais jovens negros com mais consciência política. Nos anos 70 para os anos 80, por exemplo, quando a gente teve a nossa Constituição, a nossa Constituinte, o movimento negro, a capacidade de visibilidade dele na sociedade era muito pequeno, apesar de ter sido tão importante que foi na Constituinte, né? Então, é disso que a gente fala, né? Bom, enfim. E dentro do sistema de justiça, professora Ana Lúcia, como você acha que esse patriarcado, né, que como a senhora também deixou claro, e a gente sempre fala, né, que é milenar, que vem com essa imagem da mulher sempre de justiça. Eu falo assim, o sistema de justiça, tanto pelo lado dos operadores do direito, como pelo lado das partes, né? Como atingir a todos, de modo que a gente, né, diminua, acabe com os preconceitos, seja mais sensível a essa oitiva, mais disposto, mais aberto, mais empatia, não sei. Eu vou falar para vocês uma crítica em geral do meio acadêmico, olhando para o Poder Judiciário brasileiro, tá? Eu acho que os concursos públicos deveriam... o Brasil é um país de um continente, então é um problema muito grande porque é um continente, como administrar um continente. Mas eu achava que era importante que a gente comece também a ter uma magistratura especializada por áreas, sabe? Porque, por exemplo, veja só, eu não sei se ainda continuamos com 169 varas de violência doméstica no Brasil. Se eu for olhar matematicamente, o grosso de casos de violência doméstica é solucionado por juízes que não são especializados. Mas aí também podia perguntar para vocês, vocês estão fazendo muitos esforços. Quando uma pessoa assume, dar um exemplo para vocês pequeno, Jota, que é menos polêmico, vai. Colômbia. Eu tenho uma amiga minha juíza na Colômbia que ela prestou concurso para juiz de crime organizado. E ela só vai trabalhar com isso. E foi requerido à Angélica um nível de conhecimento do concurso sobre a problemática do crime organizado que é importante. Então, ou no concurso, você então diz, não, eu não posso fazer. Então, você tem que introduzir essas matérias no concurso público, porque aí você vai obrigar o juiz a estudar. Se você não pode formar, ou posso também dar um exemplo para vocês. Eu morava na Alemanha há mais de 20 anos, uma amiga minha foi trabalhar com o meio ambiente do MP de São Paulo, e ela odiava a fauna e flora. Ela dizia, vou estudar, porque é a única forma de eu voltar para a capital, Ana.
entendeu? Então, é disso também, pensar com uma questão da criatividade, porque às vezes também a pessoa pode não querer trabalhar com isso, pode ser que o peso, sei lá, psíquico e emocional seja muito grande, mas que aquele senhor ou aquela senhora, pode ser uma mulher, quando trabalha no tributário não é um problema, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa sensibilizar, dar formação de gênero dentro da magistratura e pensar na possibilidade de formar uma magistratura magistratura mais específica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma amiga minha psicanalista em Milão. A Mônica, ela orienta advogados em casos de pacientes, ou se uma pessoa vem procura com trauma, que envolva crimes sexuais. E ela tem que chegar, e ela me comenta, falou muitas vezes, a gente tem uma orientação. Em casos de crimes sexuais, se forem pessoas que estão vinculadas a mim, eu vou ao advogado e converso, porque eu sei que determinadas formas de levar o juízo podem piorar a situação psíquica da minha paciente, né? E ela me comentava que isso, atualmente, na Itália, é uma coisa já muito comum de se fazer, entendeu? Eu não sei que criatividade a gente vai ter que ter, mas que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar. A mesma coisa para uma criança e para o adolescente. Percebem? Ou, por exemplo, nesses casos que eu comentei com vocês, assim, do NUT, que o juiz, o Tribunal de Minas Gerais, concordou com ele e desclassificou. O que eu percebi ali, por um lado, foi um pedido de socorro. Tinha um juiz que estava dizendo o seguinte, eu não sei o que é pedofilia, era um caso de pedofilia, eu não sei o que é pedofilia, tá? Como eu não sei, e o cara tocou os peitinhos da menina, tocou as genitálias da menina, mas não penetrou, não fez mais nada, e não tirou a roupa dela. Entendeu? Só que aquela sentença de primeira instância, a primeira instância, ele tinha sido condenado, subiu para a segunda instância e teve essa decisão. Aquela decisão, se eu for ler com olhos de psicologia, uma psicóloga, eu vou ver com olhos de alguém que diz, olha, eu não sei o que é violência contra a criança, eu não posso mesurá-la, eu não entendo. E realmente, tem muitos juízes que não sabem que se você passar a mão numa criança de 3 anos, isso pode ser tão ou mais grave que o maníaco do parque. É isso que nós estamos falando. O conhecimento, a sensibilização, que tem que ocorrer de dentro, né? E saber que é difícil, é muito difícil. Nós estamos com alguns projetos que acho que vocês sabem sobre direito e tecnologia, e tem uns projetos que nós estamos elaborando, meio complexo, em que tem uma questão que nós estamos trabalhando, que é o tratamento, o problema todo está sendo como lidar com a questão do tratamento, a questão do comportamento, a questão cultural, que é o que nos dá mais trabalho. Professora Ana Lúcia, antes eu vou das questões dos alunos, eu vou apresentar uma questão minha, porque eu acho que tocou num ponto que é uma dúvida, assim, eu fui juiz aqui antes, no interior de uma cidade chamada Itararé, aqui em São Paulo, e eu acho que os juízes lidam muito com isso, e eu vou falar dessa cidade, porque era uma prática muito comum. Meninas de 12, 13 anos namoram, e assim, a família concorda com esse namoro, né, com homens de 18, 20 e poucos anos, e autorizam até mesmo que essa menina vá morar com esse namorado, né? Porque, assim, às vezes as condições econômicas não são favoráveis, então eles pensam, uma pessoa menos para eu alimentar, ok, pode ir morar no seu namorado. E, de repente, alguma circunstância, ou às vezes uma gravidez, ou alguma outra circunstância, faz chegar uma denúncia de estupro de vulnerável. E daí a gente pensa, assim, como juiz, como lidar com uma situação dessa, né? Eu acho muito complexo, e diante dessa questão do crime de estupro de vulnerável, e essa... né, a interpretação que essa violência é sempre absoluta, né, presumida, e nesse tipo de situação. Veja só, os problemas são muito graves, eu não sei se vocês sabem, algumas vezes eu nem comento isso porque pode parecer um discurso moralista horroroso. O ideal, fisicamente, para as mulheres, é que você não pudesse engravidar antes dos 18 anos. O aparelho reprodutor feminino não está amadurecido. Então, é um problema que não se socorre só no Brasil, né? Uma vez, numa aula em Palmas, os juízes me falavam de meninas de 10, 11 anos, o que você está me falando. Então, veja só, por isso que eu estou te dizendo, de uma dupla, é necessário que a gente afronte os problemas das desigualdades, porque os problemas das desigualdades caem no teu colo. E aí, quando cai no teu colo,
Você é poder judiciário, não é poder legislativo. É área penal. A subsunção. Premissa maior a lei, premissa menor o fato em concreto. Não sei, o legislador de 2009, ele só fechou ainda mais o cerco. Você não tem saída para isto. É um problema muito sério, eu entendo. Mas eu acho que também você vai o quê? Vai cometer uma ilegalidade? Porque também pensa que com o passar do tempo, todos esses casos, se nesses casos quanto mais você acaba encontrando uma forma de absolver, o que acontece? Você não está deixando de legitimar. É como se a gente dissesse, tá bom, como aqui há um problema social grave, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer de conta que eu não estou vendo, que eu não tenho uma violência sexual. Mas ela é presente. Se a gente parar para pensar, veja só, o problema das meninas engravidando, eu não tenho, por exemplo, na Espanha. Entendeu? Não tenho. E não quer dizer, ou na Alemanha. E a tua filha de 14, 15 anos é capaz de trazer o namorado para transar em casa, entendeu? Mesmo que você não queira. Mas ela não vai engravidar. Então, o que acontece? É o problema da desigualdade social que o Brasil não enfrenta e que é terrível. Terrível. Não sei se você está falando disso, e tem coisas mais tristes. Lembra como a Damares falou que foi um escândalo? As meninas lá em cima, naquela ilha de. Ai, não é Tapajós, não sei, Tapajós, uma ilha. Que as meninas se prostituíam nas canoas, porque os pais as vendiam por 9, 10, 11 anos de idade. A mesma situação. O que nós temos? Uma infância que não é vivida, né? E as perspectivas dessas meninas são muito limitadas. A gente precisava fazer um trabalho social diferente nessas cidades, de detectar onde estão esses problemas. Seria muito importante, às vezes, até se unir com as universidades, né? Porque é muito importante que se dê uma outra possibilidade de vida para essas meninas. Não é normal que uma menina de 11, 12, 13 anos monte uma família. Assim, não é algo saudável, né? Que ela tem que enterrar todas as possibilidades de sonho, estudo, entendeu? Então, a Cruz Vermelha Internacional, em 2008 e 2009, fez um projeto, ela está aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem que a Cruz Vermelha Internacional só fica em territórios que considera que existe guerra. Então, a Cruz Vermelha Internacional considera que o Rio de Janeiro vive em guerra civil e vive. Se você pegar aqui na minha rua e subir o morro, você vai ver. Em 2 minutos você vê em Ipanema, ao lado do mais belo restaurante, em 2 minutos você pode ver uma metralhadora MR-15 se você subir 2 andares numa favela. Mas, enfim, não é isso que eu queria dizer para vocês. Eu queria dizer para vocês que a educação, ela é muito crucial e ela é muito importante. E a educação e afrontar os problemas das desigualdades sociais, que a gente não enfrenta. Então, é muito maluco, assim, porque, assim, como eu tenho uma parte da minha família na Europa, eu tenho muitos contatos, eu vejo muito, e vocês também sabem do que eu estou falando, basta olhar para os nossos filhos, né, os nossos filhos em contraste com essas meninas, né, não é possível, né, esse é um país de pessoas que não são sujeitos, essas meninas não são sujeitos de direito, e deveriam ser. Então, a Cruz Vermelha Internacional, quando ela subiu nas favelas do Rio, que tinha muitos problemas desse gênero, ela começou a desenvolver um projeto que depois foi interrompido, quando começou nós UPPs, em que você criava creche para as crianças de meninas, e você pegava essas meninas, essas famílias, e tentava trazê-las, dar uma orientação educacional para essas meninas, uma orientação profissional, e para aquelas que tinham filhos, né, a possibilidade de uma creche para que elas também não rejeitassem as crianças, entendeu? E, de alguma forma, esse projeto, que ficou 2 anos, e como tudo no Brasil acabou jogado pela janela, resgatou mais de 100 meninas adolescentes, sabe? Deu, assim, uma possibilidade de um outro futuro e uma outra vida, né? É isso que a gente precisa fazer, porque não é possível, porque eu vejo que você está me escutando e me lembro do desembargador evangelista, como é que ele chamava? De Jesus, que dizia, onde é que era? Não me lembro qual foi o estado, no norte do Brasil, que na região dele a idade diminuía cada vez mais, e que você já tinha meninas de 10 anos se prostituindo, e que, portanto, ele não via
como punir, me lembro até hoje a palavra, o cidadão, só porque ele manteve uma relação sexual incompleta com uma prostituta de 10 anos. Essas são as situações. Mas eu sei que é uma coisa muito complexa, então é preciso forçar política pública do Estado, é preciso apertar a prefeitura, entendeu? É preciso fazer alguma coisa, não é possível. Entendeu? A gente tem que começar a enfrentar esses problemas e forçar, talvez um litígio estratégico, não sei, entendeu? Tem que sair uma política pública, a gente tem que forçar, e o judiciário está sendo cada vez mais instigado a entrar nessa linha. Os litígios estratégicos são importantes até por conta disso, né? Não, perfeitas suas colocações, professora. Vou ler mais alguns elogios, né? A Neide, pois parabéns, doutora Ana Lúcia, fiquei encantada com tantos conhecimentos, como clareia nossas mentes quando ouvimos as histórias que, de certa forma, atravessam os tempos e perpetuam até os tempos atuais. A Laura também, bom dia, que aula maravilhosa. E a Helena veio falar, parabéns pela brilhante palestra, e vai trazer uma pergunta também. Sou Helena Coelhar, da comarca de Novo Horizonte, interior de São Paulo. Pensando aqui, quando discutimos a origem do machismo e ou as tentativas, casos e lendas das mulheres subjugar os homens, como explicação para as injustiças com a sociedade machista. Penso que a igualdade de gênero precisa avançar, sair desse movimento de erguer bandeiras feministas ou machistas, que bandeiras poderiam sair desse campo de resistência e tensões para um campo de reconhecimento de igualdade. O microfone, professora. Eu acho que aí é a política pública. Aí é política pública. Não tem como. Esse campo é um campo da política pública, a gente precisa se apoderar desses espaços. Também faço de uma certa forma, que daqui uma meia-culpa, porque as universidades, nós também não trabalhávamos com isso, né? Ultimamente, a gente tem começado a fazer projetos, por exemplo, projetos muito interessantes que se desenvolvem na Europa, de você introduzir perspectiva de gênero em órgãos públicos. Por exemplo, estabelecer uma estrutura de gênero. Quer dizer, a gente precisa sair para a ação nesse sentido. E como o país, o Brasil é um continente, né, Keila? Então, como o país é um continente, a única forma que eu vejo é através de desenvolvendo estratégias de políticas públicas. Tá? Nós já tivemos iniciativas interessantes, sabe? Nós tivemos no passado, até um pouco começou a decair na segundo governo da Dilma, mas nós tivemos iniciativas de políticas públicas que reuniam em Brasília para discutir anualmente, uma ou duas vezes ao ano, para discutir o que fazer, até 200 mil representantes. Nós tivemos isso durante toda a gestão do PT, entendeu? Não começou, infelizmente, não teve essa ideia, infelizmente, o governo do Fernando Henrique Cardoso, mas foi muito importante. Então, é a política pública. Agora, um país quebrado, economicamente quebrado, com tamanhas dificuldades, com os problemas políticos que a gente está enfrentando, é difícil, realmente é muito difícil. Nós estamos vivendo um momento difícil, mas é isso que a gente tem que pressionar, políticas públicas, não deixar passar, né, por exemplo, quer dizer, e pressionar, por exemplo, de certa forma, a não votação daquele projeto que está desde 2011 sobre a paridade salarial, que é óbvio que vocês, como juíza, podem até dar risada e dizer, mas imagina, é ilegal, de todas as formas. Sim, mas você precisa de uma lei para isso. Você precisa de uma lei para isso. É vergonhoso você precisar de uma lei para isso. E você saber que, mesmo assim, muitas vezes a lei vai ser violada. Porque a lei só é criada porque você sabe que a realidade não corresponde ao que você quer. É o dever ser, eu quero que a sociedade seja igualitária, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, com políticas públicas, envolvendo o Poder Judiciário, envolvendo as universidades, eu acho que isso é muito importante, essas parcerias, por exemplo, quando a Escola de Magistratura de vocês fazem parceria com a USP, com as colegas que fazem pesquisa lá em Ribeirão, né? Isso é tudo muito importante, né? É muito importante. Obrigada. Tem mais aqui uma questão, um comentário e mais uma questão. Vou fazer, acho que essa pergunta sozinha, professora Ana Lúcia, porque eu acho um pouco complexa. Gostaria de saber mais sobre a sua crítica à perspectiva decolonial no estudo do feminismo. A observação é só essa,
basicamente, que eu diria para você, que vem mais de minha formação como historiadora do direito, sabe? A história do direito, deixa eu te explicar duas coisas, primeiro para você. Eu me formei na Alemanha, e na Alemanha, mestrado, doutorado, trabalhei lá com 9 anos como professora assistente. A gente é obrigado a trabalhar, é obrigado, você não tem opção, em 3 áreas na carreira científica. Uma matéria principal e 2 secundárias. E aí, então, eu trabalhava como professora desta maneira, mas a minha tese de doutorado era sobre história do direito. Então, eu conheço relativamente bem a história do direito. E que é um fracasso, constantemente violada a história do direito. Então, peraí, perdi um momentinho o fio da meada. Me volta novamente a pergunta dela, para poder responder melhor. A questão dos mitos? Não, foi a questão... Caramba, eu já posto... foi a questão da crítica à perspectiva decolonial no estudo do feminismo. Ah, tá. Isso, então, vamos cá. Então, o que acontece? A minha única crítica é a ideia de que alguns textos, alguns autores passam a ideia de que se você não tivesse tido o processo de colonização europeu aqui, talvez a gente tivesse uma sociedade que não fosse machista. Ou a ideia de dizer que a cultura machista e os elementos do patriarcado entram na América Latina por meio das mãos dos europeus, com seu cristianismo, com toda a sua cultura. É lógico que eles trazem isso, é lógico, mas eu quis chamar a atenção de vocês que para essa afirmação, para quem é antropólogo, é de assustar. Foi muito engraçado, porque uns tempos atrás, a Rita Segato, numa outra conferência que um aluno meu estava assistindo, que é uma antropóloga, estava insistindo justamente sobre isso. Não ter a apresentação de que isso aqui é um romance. É como se você estivesse aqui tornando romântica essa imagem, entendeu? A minha crítica é basicamente sobre esse ponto. Agora, eu acho o seguinte, que toda contribuição teórica tem que ser examinada, vai depender cientificamente também da tua corrente, ela é importante. Então, por exemplo, Kant é um autor branco que se situa dentro de um grupo hegemônico, de uma cultura hegemônica, sim. Agora, isso significa, por conta disto, eu não vou trabalhar ou não vou nem ler esse autor? Aí eu acho que é um equívoco. Mas o que acontece, e que é normal, que é o mesmo, eu diria para você, com as teorias da decolonização, aconteceu o que está acontecendo no Brasil com as mulheres, tá? Um dia as mulheres levantaram e disseram, sou injustiçada. Ninguém sabe por quê, de um momento por outro, o que não funcionou nos anos 70, que o movimento feminista tomasse o país inteiro, agora tomou, em grande parte. Entendeu? E num momento desse de tensão, tem homem que não entende, porque é como uma panela de pressão, arrebenta mesmo. É um processo de tomada de consciência. Aí você começa a perceber, você fala, puta, mas isso, aquilo, outro. Então, esses processos, eles são muito complexos, né? Então, eu acho que a decolonização, ela é muito importante, porque, de repente, a gente começou a olhar e dizer, pô, mas peraí, por isso que eu insisto muito, não é de hoje, assim, eu nunca escrevi sobre teoria da decolonização, mas quando eu falo de patriarcalismo jurídico, é um conceito que eu só construí sociologicamente, pensando na minha realidade brasileira. Mas isso é função do cientista. Entendeu? Então, alguns colegas dizem o seguinte, apoio, e acho que é uma reflexão muito teórica, muito importante, mas alguns colegas começam o seguinte, de alguma forma, nós já tínhamos uma grande produção que ela parte das nossas próprias referências, mas há muito por construir. E eu acho que muitas das críticas, a grande parte das críticas à teoria da decolonização, das teorias, são corretas, entendeu? Elas são corretas. No feminismo, eu chamo atenção a esse problema. Eu acho que ali é um problema. Mas é um problema que não chama atenção só dos feministas. Você me viu falando, por exemplo, Hammurabi. Hammurabi é um bando de pedras que foram encontradas escritas, com alguma coisa escrita ali. E é isso que dizem os arqueólogos. Tem um livro de um arqueólogo francês que ele ironiza os juristas penalistas franceses e diz o seguinte, ou vocês são cientistas ou somos nós, porque nós encontramos umas pedras. Vocês deram vida, disseram que aquilo eram leis,
disseram que tinha sentença, disseram que tinha tribunal. Nós, que somos os cientistas, não identificamos isso. Nós podemos encontrar referências que talvez nos indiquem para formas de controle social, para formas de punição, de organização social, de como se dava o controle social em determinado modelo de sociedade. Agora, você está querendo dizer que isso é o poder judiciário de hoje? Então, é uma crítica que, na verdade, vai à teoria colonial através dessa perspectiva, que é justamente, quando a gente começa a trabalhar multidisciplinar, a gente tem que trabalhar cientificamente com todas as ciências, entendeu? Então, não pode, então, a crítica que a antropologia fez com relação às feministas, no âmbito das teorias decoloniais, nesse aspecto, é justa. Professora Ana Lúcia, diante do avançar do horário, né? Eu só vou fazer a última pergunta, é a pergunta do Henrique. Ele pergunta se a senhora acredita que a influência do direito canônico tem um papel determinante na posição feminina em nossa sociedade. Direito canônico, não. Mas da mentalidade da religião católica, sim. Do direito canônico, não. Não, eu não acho que... Não, mas a mentalidade, a religião, sim. Sim, porque você veja só, por exemplo, eu estou te falando, mas para que todos saibam, eu estudei em colégios católicos, fui batizada, fiz crisma, fiz tudo que vocês possam imaginar. Primeira comunhão, crisma, batismo, tudo que você possa imaginar na igreja católica, tudo. Então, é lógico, assim, se você parar para pensar, só naquilo que eu contei hoje, Adão e Eva. Pensa essa história, se você conseguir pensar, desvinculada do fato de você ser católico, ou ser cristão, desculpa, tá? Ou mesmo ser judeu. Pensa nisso. Nessa história. É uma história que sempre está colocando a mulher, que coloca a mulher numa posição frágil, perigosa, não confiável, né? Então, é lógico, está ali presente. Mas há teólogas que dizem, é muito interessante, hoje eu não abordei isso, que também existe, que, por exemplo, na Idade Média, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, que eles utilizaram algumas referências do livro do Gênesis que lhes favoreciam, que haviam outras passagens que não colocavam a mulher numa posição tão subalterna. Mas fato é que isso você encontra nesses textos antigos, né? Como texto, se eu olhar a Bíblia como história, tá? Que é um texto muito antigo, é até compreensível que porque nesse período você tinha organizações bastante machistas, que você tenha esse tipo de discurso, né? O problema é como você traz isso para 2020. E se você sempre está marcando a mulher, colocando ela numa posição de dominação, e aí eu tirei para você, né? E só para finalizar, para dizer para você, o que eu falo em todas as aulas que eu dou, em qualquer conferência, eu volto a isso. Todos nós somos machistas. Não tem ninguém que não seja machista. Pelos motivos que aqui eu expliquei. Entendeu? Então, quer dizer, também é uma idiotice muito grande dizer eu sou mulher, eu sou feminista, você, homem, você é machista. Não. Todos nós estamos envolvidos nisso. A gente que está começando, as mulheres não conta do problema que é o machismo, muitas vezes vivem como eu vivo, há mais de 30 anos, numa dialética, às vezes eu me contradigo. Né? Vou lá, me enfeito, batom, não sei o quê, o que eu posso fazer para melhorar aqui, vou fazer... Porque é o mundo no qual a gente vive. Uma série de valores são da cultura machista, entendeu? Então, a gente tomar consciência é um caminhar longo, é um processo, um caminho longo, um caminho duro, sobretudo para as mulheres, porque muitas vezes as mulheres começam a perceber coisas que acontecem na sua vida e que, no fundo, estão relacionados com a cultura, mas não pensar que somos nós aqui as vítimas, a sociedade como um todo. Eu acho que o machismo ele é muito negativo, e ele vitimiza a todas as pessoas, entendeu? A todas. Eu venho dizendo para vocês que eu não sou, por mais que possa parecer, eu estou dizendo isso bem para chocar, eu não sou menos machista que o Bolsonaro. Eu só fiz opções de vida que me levaram a fazer reflexões que talvez ele não tenha feito, entendeu? Mas nascemos na mesma base. Numa família, com uma concepção de que essa tarefa é da mãe, essa tarefa é do pai, numa sociedade, quando eu fui para a escola, também estabeleci essas mesmas divisões de papéis,
entendeu? Então, quer dizer, todos nós estamos envolvidos nisso, né? A gente tem que ter essa sensibilidade para poder ir adiante. Muito obrigada. Muito bom, Ana. Obrigada imensamente pelas contribuições, colaborações. Vou aqui me autodescrever. Sou Tereza, integro a Comesp juntamente com a Renata, com a Daniela, com a Rafaela, a doutora Rachid. Falo da minha casa, tenho um fundo cinza, escritório, uns livros atrás, umas obras de arte que eu gosto bastante. Sou uma mulher branca, tenho 51 anos, cabelos castanhos escuros, estou com uma blusa preta com umas flores vermelhas, verdes e amarelas. Obrigada imensamente, Ana, de novo pela contribuição, muitas coisas faladas, pensando muito, né? Acho que você traz muitas contribuições que nos ajudam a pensar o direito e a maneira como nós, né, do judiciário, a gente faz essa aplicação, né? E como esses mitos interferem naquilo que a gente faz, né, na nossa prática do dia a dia, como a gente analisa as provas dentro da violência doméstica, dentro dos crimes sexuais, como a gente parte do pressuposto de que nós mulheres queremos prejudicar os homens, né? De que nós não somos capazes de estabelecer uniões que sejam uniões estreitas e colaborativas, que nós estamos sempre em competição, que nós falamos demais, enfim, né? Tem todos esses mitos afetos. E o quanto isso interfere nas outras áreas também, né? Porque nós trabalhamos com a violência de gênero, doméstico e familiar contra a mulher, mas a gente sabe que isso interfere também, por exemplo, nas áreas de família, né? A maneira como isso é analisado dentro de uma guarda, dentro da definição de direito de visita, como se faz a partilha do patrimônio, como se olha para a questão dos alimentos, enfim. Então, são questões que são trazidas a partir de problemas, digamos assim, sociais, né? E o quanto esses mitos, quanto isso fica, né, nesse nosso inconsciente, né? Que são a partir de arquétipos mesmo, como você mesmo fala, e os efeitos que isso produz dentro dessa prática jurídica, dentro daquilo que a gente estabelece. Então, já dando os recados finais, né, agradecendo, não sei, Ana, se você queria falar mais alguma coisa, Renata e Daniele também, se eu já posso encerrar. Ana, quer falar mais alguma coisa de contribuição final? Podemos encerrar? Acho que sim. Então, a gente, semana que vem, teremos aula na terça-feira e na sexta-feira. Na terça, com a professora Vânia Pazinato. Estou aqui olhando a nossa programação, que vai falar sobre as estatísticas sobre a violência contra a mulher no Brasil. E no dia 7, com a professora Ana Flávia, que vai falar sobre a rede de atenção às mulheres em situação de violência doméstica e suas nuances. Agradecer a toda a colaboração, a Escola Paulista da Magistratura, os servidores e servidoras que estão sempre junto aqui com a gente, as servidoras da Comesp, que fazem um trabalho impressionante, sem as quais certamente nenhum desses cursos e nem a política pública que é implementada pela coordenadoria seria possível. Um abraço grande a todos e a todas, um ótimo final de semana e até a semana que vem. Tchau, tchau. Até logo, obrigada a todas, um bom fim de semana a todas, muito obrigada pelo convite.